Em 21 de maio de 1960, no interior dos Estados Unidos, nascia Jeffrey Lionel Dahmer, aquele que seria conhecido como um dos assassinos seriais mais cruéis que a história já viu. Eu sou o Dr. Victor Heitor, médico psiquiatra e neurocientista, sou especialista em mentes e hoje nós vamos desvendar a mente de Jeffrey Dahmer. Nascido numa família simples, seu pai passou a ficar cada vez mais ausente depois que começou seus estudos numa universidade. Sua mãe, sempre com um temperamento irritado, usou muitas substâncias contraindicadas na gestação, também não ofereceu o afeto necessário a Jeffrey. Jeffrey logo desenvolveu interesse por taxidermia. In 8th grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton, see what the insides of these animals looked like. Was there some pleasure in the cutting open of the animal? Yes, there was. É importante saber que quando nós nascemos já temos um temperamento. Somado ao temperamento, bebê irritado, bebê calmo, vem o comportamento, aquilo que é permitido, ensinado e copiado. Aos 21 anos, em média, um ser humano forma a sua personalidade. Quando o ambiente não favorece, a genética prevalece. E ele não teve esse ambiente cheio de afeto como uma criança gostaria. Além, é claro, dele já ter nascido como uma alteração dentro do seu cérebro, diminuindo a sua empatia e obtendo prazer somente com dinheiro, sexo e coisas que o beneficiassem. Esse modus operandi também é conhecido como psicopatia. Eu vou falar agora de um modo muito polêmico, porque eu discordo da forma que Jeffrey Dahmer recebeu o seu diagnóstico. Naquela época, nós não tínhamos ainda o conceito de psicopatia bem delimitado. Chamaram ele de esquizofrênico e transtorno de personalidade borderline. Esquizofrênico como se ele tivesse distorções da realidade. Transtorno de personalidade borderline porque ele deveria ter um apego a essas vítimas e por isso ele mantinha os seus pedaços dentro do seu quarto. Eu não concordo com isso, porque essa análise é muito superficial e não é completa, porque a descoberta, a consciência de que a psicopatia era uma doença foi somente feita em 1993, na USP, em São Paulo. I started saving the skeletons and preserving other parts, and one thing led to another. It took more and more deviant type behaviors to satisfy my urges, and so it just spiraled out of control. Percebeu-se que as pessoas que viam cenas horríveis, cruéis, como de pedofilia, maltratos de animais ou coisas do gênero, permaneciam a ressonância magnética com sua área cerebral responsável pelas emoções inalterada, inabalada. E você pode ver que esse foi o método utilizado também por Dahmer. Ele fazia as coisas de forma sistemática. As emoções são fundamentais para que a gente obtenha memória. Muitas pessoas acham que os psicopatas são mais inteligentes, quando na verdade eles só estão pensando numa frequência, numa camada que nós não estamos. Como as emoções são fundamentais para gerar memória, ele tendo pouca, ele continua fazendo aqueles crimes de forma ritualizada, sempre igual, e conseguiu cometer 17 crimes, 17 assassinatos com extirpação após o ensino médio. Hard for you to go back and talk about those things? No, not the good things. In fact, it gives me a sense of comfort to talk about the few good times there were in the past. You say Jeffrey foi chamado de diversas coisas pela mídia. Até mesmo a sua orientação sexual foi colocada em jogo para qualificar e falar sobre os seus crimes. Mas essa não é a verdade. Jeffrey era um psicopata quanto mais. E não existe tratamento que não seja
a psicoterapia para tentar convencer a indivíduos cruéis como ele a simplesmente não desejarem então serem penalizados e tentar manter uma conduta compatível com o que deseja a sociedade. Esse tipo de personalidade, esse tipo de condutopata, sabem o que devem fazer na cadeia. Eles mantêm o melhor comportamento, saem por bom comportamento logo e são realmente muito perigosos. Sabe por quê? Porque eles não têm cura, eles não têm melhora, eles são irrecuperáveis. Estima-se que 15% da massa carcerária seja feita de psicopatas. Quando você mistura esses 15% de irrecuperáveis com 85% de recuperáveis que acumulam, que aprendem, que se calejam dessa maldade, nós tornamos um bloco de quase 100% de pessoas irrecuperáveis. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. Naquela época, colocaram o diagnóstico de Jeffrey Dahmer como esquizofrênico, uma doença que sofria muito preconceito e com poucas perspectivas de tratamento. Também chamaram ele de borderline, um transtorno de personalidade que, além da terapia, não há remédios, afinal, para tratar a personalidade. Agora você sabe que Jeffrey Dahmer é um psicopata. Os psicopatas nascem com uma área do nosso cérebro, a amígdala cerebral, que fica aqui na base do crânio, responsável pela emoção e pela afeição, menos funcionantes. Eles podem se dividir em 3 grupos, em 3 níveis. Do nível 1, aquele que comete mais estelionato, que engana mais para o seu prazer, até o nível 3, que pica, eviscera, mutila. Esse é o caso de Jeffrey Dahmer. Na psiquiatria forense, analise comigo. Jeffrey não tinha emoção suficiente para recrutar memória e por isso fazia o seu crime de forma sistemática, ritualizada. Sempre o mesmo perfil de vítimas, comendo, abusando sexualmente dos seus corpos, mutilando e guardando para si. Uma forma que é incompatível com um cérebro humano que tenha sentimento pelo próximo. Jeffrey Dahmer é um psicopata. A maioria dos psicopatas, além de serem pegos por sua capacidade de fazer aquilo de forma sistemática, também são pegos nas suas próprias falas. Percebam a frase que Jeffrey diz à polícia. Abre aspas. Era um incessante desejo sem fim de estar com alguém a qualquer custo. Alguém bonito, de boa aparência. Isso preenchia os meus pensamentos o dia inteiro. Se ele fosse um borderline, ele teria apego a relações construídas com essas pessoas. As vítimas eram mortas, na maioria das vezes, no mesmo dia. Ele tinha desejo e prazer por uma imagem, por um perfil, como um troféu, para manter perto dele. Portanto, o diagnóstico, mais uma vez, é reforçado na ideia de psicopata. Esse tipo de doente não procura ajuda médica. Ele deixa um rastro de maldade, seja em manipulações, em assédios morais e emocionais, seja assassinatos bárbaros e cruéis como essas vítimas de Dahmer. Agora nós já desvendamos a mente de Jeffrey Dahmer. E você, conhece algum psicopata? Já foi vítima de algum estelionatário? Você sabia que profissões como a política são as que mais agregam pessoas com psicopatia? Tem desejo que a gente desvende a mente de alguém? De algum famoso? De algum político? Escreve aqui para mim. Eu sou o Dr. Vitor Heitor, médico, psiquiatra e neurocientista, e esse foi o vídeo Desvendando a Mente de Jeffrey Dahmer.